Olá pessoal, a paz do Senhor para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Oficial. Afinal de contas é sempre muito bom tê-los por aqui. Neste vídeo estarei abordando sobre a prática de ungir, em especial a unção de um rei, e assim tentaremos entender aquele antigo e famoso jargão que diz: no ungido de Deus o diabo não toca. Bom, eu me refiro a esta frase como um jargão apenas pelo fato de não ser um versículo bíblico, mas até que a ideia e o conceito estão contidos nas Escrituras. E se você quiser saber mais detalhadamente sobre este assunto, de que o diabo não toca no ungido de Deus, visite nosso blog acessando o link que está aí na descrição do vídeo. Muito bem, no hebraico há duas raízes ou verbos para a palavra ungir. São elas, sur e machar, os quais expressam dois aspectos diferentes do ato de passar óleo ou unguento em si mesmo ou em outra pessoa. A raiz ou verbo sur, quando aparece no Antigo Testamento, sempre está associada ou relacionada ao uso secular do unguento, e assim refere-se a um cosmético e talvez ocasionalmente como uma medida salutar. O costume de se ungir era muito antigo e certamente não limitado à cultura dos hebreus. Os judeus ungiam-se em muitas ocasiões ordinárias, talvez por higiene ou como uma medida salutar e cosmética. Passar unguento sobre o corpo com finalidades cosméticas ocorriam normalmente após o banho, como se vê em Ruth, capítulo 3 e o versículo 3. Já o uso para fins medicinais ocorre em 2 Crônicas 28:15 e Ezequiel 16:9. Bem, a crença antiga no valor medicinal do unguento indicava que tais unções eram medidas salutares, tal e qual se sucede no caso da lavagem das mãos. O ato de ungir também era gesto de hospitalidade, como podemos depreender do Salmo 23 e o verso 5. Agora, deixar de se ungir nesse sentido cotidianamente estava associado com angústia, como em Daniel 10:3, com a tristeza, de acordo com 2 Samuel 14:2, ou com a privação, pois é o que se depreende de 2 Crônicas 28:15. Portanto, se faz menção do uso secular do unguento nos tempos do Antigo Testamento, desde o período do Êxodo, como podemos ver em Êxodo 30:32, até o período do exílio na Babilônia, como se vê em Ezequiel 16:9. No Novo Testamento, os convidados eram ungidos sobre a cabeça ou, mais raramente, sobre os pés, como marca de hospitalidade, como se pode constatar verificando Lucas, capítulo 7, versículos do 37 ao 46. E alguns intérpretes veem um uso medicinal da unção em Tiago, capítulo 5, e o versículo 14. Portanto, esse costume de se passar loção, hidratante ou qualquer outro produto do gênero cosmético para proteger a pele ou para hidratá-la é muito antigo. Não é novidade, e muito menos pecado, né? Muito bem, a outra palavra para ungir no hebraico é o verbo machar, que é encontrado pela primeira vez no Antigo Testamento em Gênesis 31:13. Machar geralmente se refere a um ritual ou a uma atividade formal associada com a posse, dedicação ou iniciação. Eu digo geralmente porque o verbo machar, ungir, podia referir-se à ação de passar óleo num escudo, de acordo com 2 Samuel 1:21, de pintar uma casa, de acordo com Jeremias 22:14, ou de aplicar unguento ao corpo também, como nos mostra Amós 6:6. 4 outras ocorrências não têm a ver com posse ou iniciação ou dedicação, podemos dizer assim, mas estão associadas com ritual e adoração. Todas elas se referem a bolos untados com óleo, que estão entre os itens
prescritos para várias ofertas, conforme se vê em Êxodo capítulo 29, versículo 2, Levítico 2, versículo 4, e o capítulo 7, versículo 12, e também Números capítulo 6, versículo 15. As demais ocorrências de Machar são encontradas em dois blocos ou em dois complexos. Primeiro, aquele que se refere ao tabernáculo e ao sacerdócio, e segundo, aquele que se refere à monarquia. Pois bem, a prática específica de ungir um rei é mencionada em uma carta das 379 encontradas em Tel Amarna, a carta de número 37, e que é do século XIV a.C. Várias formas dessa prática, como a unção de reis e sacerdote, foram bem atestadas e averiguadas na Babilônia e no Egito, antes dos tempos bíblicos. E há evidências comprovadas de unção durante todos os períodos da história hebraica. Assim, os reis eram empossados no ofício por meio do ritual de derramamento de unguento sobre sua cabeça, no ato da coroação como símbolo de sua consagração ao ofício. A unção transmitia a autoridade divina e era oficializada ou realizada por um representante divino, geralmente um profeta ou sacerdote, como podemos observar em 1 Samuel 10:1, 1 Reis 1:39 e 1:45, e até mesmo o capítulo 19, versículo 16. Devido ao costume de se ungir os reis, a frase ungido do Senhor tornou-se sinônimo de rei, como se vê em 1 Samuel 24 e o versículo 6. No Antigo Testamento, além de reis, sumos sacerdotes e sacerdotes, também eram ungidos. E a única outra classe de pessoas referidas como ungidas são os profetas. No entanto, essa unção dos profetas era dada diretamente por Deus como uma operação espiritual. E essa é a base da unção com o Espírito Santo, tanto de Cristo, de acordo com Isaías 61:1, quanto dos cristãos, de acordo com 1 João 2 e o versículo 27. O entendimento da época era que a capacitação divina acompanhava a unção. Isso pode ser inferido acerca da unção de Saul e também de Davi, quando se diz que o Espírito do Senhor se apossou deles, de acordo com 1 Samuel 10:6 e o capítulo 16, versículo 13. Visto que era a crença geral que a pessoa ungida ritualmente recebia a santidade e a virtude da divindade cujo nome era ungida, acreditava-se também que havia uma transferência de poder e autoridade divinos. A unção indicava a preparação ou capacitação para o serviço, e isso como consequência da vinda do Espírito de Deus, como podemos ver em 1 Samuel 10, versículos 1 e 2, o capítulo 16 e o versículo 13, e também Isaías, capítulo 61 e o versículo 1. O uso de óleo ou unguento como um símbolo do Espírito Santo e a ligação explícita do Espírito Santo com a unção em Isaías 61:1 reforça que o ato de ungir simbolizava a autorização divina. O Senhor Jesus foi ungido com a presença do Espírito que o capacitou para pregar o Evangelho e realizar prodígios e milagres. Confira Lucas, capítulo 4, versículo 18. Esta mesma ideia é levada adiante para o Novo Testamento, como se vê em Atos, capítulo 10, e o versículo 38, e em 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. Pois no Novo Testamento, a descida do Espírito Santo é uma ação metafórica. Inclusive, esse substantivo charisma no grego, que significa unção, aparece somente por 3 vezes em todo o Novo Testamento. Todas essas aparições estão em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e o 27. Em todas essas 3 ocorrências do substantivo charisma, unção, está em pauta a presença permanente do Espírito Santo com os cristãos. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever,
curtir e também de compartilhar nossos vídeos com seus amigos nas redes sociais. Um grande abraço do irmão Júnior e até o próximo vídeo.